uma frase muito usada, principalmente no futebol. A conta chegou. Para a maioria dos clubes brasileiros. O futebol brasileiro está bem? Tá ganhando a Libertadores da América, ganhou Sul-Americana recentemente, fez final de Libertadores, fez final de Sul-Americana. O futebol brasileiro está bem? Exatamente, não. Quem está bem é o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Fortaleza, Botafogo. Que é um belo... Não, Botafogo é um outro papo que eu vou falar já. É o Fortaleza... E a partir daí você já começa a ter alguma dificuldade. Porque é o seguinte, o problema do Corinthians é o problema da maioria dos clubes brasileiros. A má administração de décadas e a conta chegou. Botafogo, que você acabou de citar, está num ótimo momento, é líder do Campeonato Brasileiro, tem um time competitivo, mas o Botafogo chegou no fundo do poço, o Vasco chegou no fundo do poço, o Cruzeiro chegou no fundo do poço e eles não tiveram outra alternativa, tiveram que se tornar SAFs, porque senão eles iam acabar. Então esse é um momento que o futebol brasileiro tem que priorizar a sua administração dos clubes, porque sem clube não há futebol, para que a gente volte a ter um futebol realmente num todo bem. Porque quem está bem no futebol brasileiro é o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro teve recentemente um bom momento por causa de um investimento, né, de um mecenas, no caso o Rubem Menin, e só. E esse outro exemplo que eu citei, que é o do Fortaleza, que eu acho que é muito interessante, eu e o PVC estivemos lá recentemente, inclusive começamos com o presidente Marcelo Paes, é um caso exemplar no futebol brasileiro, de um clube que cresceu dentro das suas possibilidades e que hoje é muito mais forte do que era há 6 anos. Mas isso é muito pouco perto do universo do futebol brasileiro. Então é um grupo privilegiado que foi bem administrado nos últimos anos e que se destaca, porque a grande maioria está numa situação como a do Corinthians. A fragilidade dos nossos clubes, obviamente que a Europa sempre teve uma economia mais forte do que a nossa. Mas a fragilidade dos nossos clubes, economicamente, criou uma obrigação de se vender o mais rápido possível e num valor que muitas vezes não é o adequado, né? Então esses jogadores saem daqui, os clubes pegam esse dinheiro, vão pagando dívidas, não vão aproveitando esse dinheiro e continuam se enrolando, tudo isso fruto da má gestão. Hoje nós temos no futebol brasileiro 2 times que começaram uma reformulação há 10 anos, e mais ou menos no mesmo período, que são os times que estão na ponta, que se destacam. Flamengo e Palmeiras. Eles começaram no mesmo período, de forma diferente, e se reestruturaram. E hoje são times que não vendem os seus jogadores por qualquer mariola. O cara chegou, estamos aqui, 2 mariolas que eu quero o Hendrick. Consegue segurar. 10 anos atrás? 35 milhões de euros para iniciar a conversa. Vinícius Júnior, 45 milhões de euros, acabou. 15 anos atrás. 15 anos atrás. É o mesmo caso que a gente citou. A má gestão. São Paulo hoje tem uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. Aliás, coincidente, até um estudo que foi divulgado esses dias, muito interessante, me esqueci o nome do autor, César alguma coisa, me perdoa. César Grafietti. Os clubes e as suas dívidas e o tempo que eles levarão para pagar as dívidas, retirando 20% daquilo que eles arrecadam. Os clubes que estão no topo dessa lista, os mais endividados, são os que viraram SAF, Botafogo, Cruzeiro, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, são esses times que estão ali no topo. Então, mas olha aqui. A SAF é uma realidade, vai cada vez mais se expandir. Mas você consegue imaginar a Liga o Flamengo mistério. e o Corinthians sendo SAF? Sim. Se precisar. Sim, sim. A gente Agora, não pode esquecer existem que- modelos de SAF, né? Ah, tá. Você pode ter um percentual do futebol Que daquele estranho, né? clube Um time ter um vendido para como uma SAF, né? Que é a SAF do desenvolvimento, que se chama. Você pode vender 20%, 30% do clube e o clube continua majoritário. Ou você pode vender 100%. Por exemplo, no caso do Flamengo hoje, pela condição econômica que ele tem, eu acredito que caso ele vire SAF, será algo nesse sentido. Entendi. De vender o percentual. O Corinthians, pela situação que ele se encontra, vai ser uma SAF de 100%. Caso
Ou 70%, aconteça, como é o Vasco. Ou 70%. O Vasco é 70%? É. O Vasco é 70%. Quem adquirir a SAF será o majoritário diante da situação do clube, ruim economicamente. De 51 para cima já tá valendo. Exatamente. E é a isso. Liga? O potencial é enorme. A Libertadores, ela é a América Latina, com O as suas jeito de jogar características, futebol, a com seu torcida, jeito é de jogar tudo futebol, diferente. com as suas dificuldades. E a Champions, ela representa a Europa. Lá estão os clubes mais ricos do mundo, que têm acesso aos melhores jogadores, gramados, os melhores gramados, uma melhor estádios. estrutura. Dentro das suas realidades, são as duas maiores competições de clubes do planeta, mas acho que nunca chegarão no mesmo nível. Agora, a Libertadores, ela tem um potencial para se tornar muito melhor do que ela é. E ela já vem melhorando. E pode se organizar mais, economicamente já vem melhorando muito, e ela pode se tornar muito maior do que é. Inclusive um projeto, uma ideia que pode ser executado nos próximos anos, de se fazer uma Libertadores da América mesmo. Inteira. Integrando Pan-Americana. todo o continente. Por exemplo, Inter Miami do Messi jogando em Itaquera contra o Corinthians. Você imagina? Pode acontecer. Já pensou? Cê é O louco. Flamengo recebendo no Maracanã o América do México, ou Los Angeles Galaxy. Que já o aconteceu, Palmeiras, já aconteceu. exato, o Palmeiras recebendo o New York City Ia ser no animal. Allianz Parque, ou jogando lá em Nova York. É uma ideia que se pensa e que pode entrar em ação após a Copa do Mundo de 2026. Mas no formato que ela está hoje, só com times da América do Sul, a Libertadores ela tem muito potencial para crescer e ela cada vez mais mexe com a paixão Total. do torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro cada vez mais valoriza e tem uma obsessão em conquistar a Libertadores. É só ver. Para onde iremos, o que seremos, né? Então, vamos rezar para dar tudo certo.